fui eu que esclareci o meu príncipe. Homem, está claro que há fome. Tu imaginavas talvez que o paraíso se tinha perpetuado aqui nas serras, sem trabalho e sem miséria. Em toda a parte há pobres, até na Austrália, nas minas de ouro. Onde há trabalho, há proletariado, seja em Paris, seja no Douro. O romance Cidade às Serras, do escritor português Eça de Queiroz, foi publicado póstumamente. Quando o escritor faleceu aos 55 anos em Paris, em 1900, ele estava revisando as provas da tipografia. Uma fase importante, porque é quando, geralmente, os manuscritos sofriam bastante alteração. Assim, ficou a cargo de seu amigo escritor Ramalho Ortigão revisar e também decifrar os manuscritos até o final dos 16 capítulos que compõem o livro. Após essa revisão, Ramalho Ortigão liberou o livro para publicação em 1901. Tanto esse romance quanto A Ilustre Casa de Ramírez, de 1900, são consideradas obras menos radicais do escritor, que seguia até então um viés realista que criticava tanto as denúncias de um desequilíbrio social quanto um atraso da sociedade portuguesa. Então, obras anteriores, como Primo Basílio, Os Maias ou O Crime do Padre Amaro, têm esse viés mais incisivo de denúncia e crítica. Agora, já com uma escrita literária mais madura, parece que o escritor se reconcilia com Portugal, mas ele mantém ainda, em seus textos, uma preocupação com as transformações sociais ocorridas no século XIX, com a industrialização e o crescimento das cidades. A Cidade às Serras tem como narrador, o personagem José Fernandes, o que o caracteriza como um narrador testemunha, ou seja, aquele que vivencia os fatos narrados. Ele nos conta a trajetória do seu amigo Jacinto. Jacinto vive na cidade de Paris, a bela metrópole francesa, centro de referência cultural e difusora de modas. Usufruindo de mercadorias e preenchendo a sua casa do 202, na Avenida dos Campos Elíseos, com aparatos tecnológicos, como um elevador que dá acesso à comida que vem da cozinha. A narração apresenta momentos bem-humorados. O narrador nos mostra, portanto, um Jacinto rodeado de tudo o que considera indispensável para uma vida confortável e moderna. Porém, o que vemos é um consumo excessivo. E mesmo participando ativamente da vida social da cidade, nada parece satisfazê-lo. E aos poucos, instaura-se em Jacinto uma profunda depressão, tédio mesmo. Somado a isso, a realidade da civilização é revelada para o personagem em passeios que ele realiza pela cidade com o amigo Zé Fernandes. E ele percebe que a vida vai muito além do conforto do 202. Para demonstrar isso, nós vamos ler um trecho do capítulo 6, momento em que os amigos passeiam pelas ruas de Paris e o narrador fala para o amigo sobre os trabalhadores da cidade. E sempre, através do longo dia, os homens labutarão e as mulheres chorarão. E com este labor e este pranto dos pobres, meu príncipe, se edifica a abundância da cidade. Ei-la agora, coberta de moradas, em que eles se não abrigam, armazenada de estofos com que eles se não agasalham, abarrotada de alimentos com que eles se não saciam. Para eles, só a neve, quando a neve cai e entorpece e sepulta as criancinhas aninhadas pelos bancos das praças, ou sob os arcos das pontes de Paris. No decorrer da narrativa, surge a necessidade de Jacinto visitar as suas terras em Tormes, província de Portugal, o que inicialmente incomoda bastante o personagem. Mas então ele decide empacotar quase tudo que tem na sua casa, na cidade, e levar para o interior. Porém, no caminho, acontece o imprevisto e as caixas de Jacinto não chegam a Tormes. E ele chega à cidade somente com a roupa do corpo. O contato com a vida natural do campo vai renovando aos poucos o personagem, que se na cidade sofria de fartura, como bem resume o seu empregado Grilo, no campo ele renasce. Porém, o campo não está isento de problemas sociais. Mais uma vez, a realidade é revelada a Jacinto, como exemplifica o trecho a seguir, agora do capítulo 10. Quando em passeio por suas terras,
novamente acompanhado pelo amigo José Fernandes e do empregado Silvério, ele se depara com uma criança que aparenta estar doente e com fome. Jacinto pulou bruscamente da borda do carro. Fome? Então ele tem fome? Há aqui gente com fome? Os seus olhos rebrilhavam no espanto comovido em que pediam, ora a mim, ora ao Silvério, a confirmação desta miséria insuspeitada. E fui eu que esclareci o meu príncipe. Homem, está claro que há fome. Tu imaginavas talvez que o paraíso se tinha perpetuado aqui nas serras, sem trabalho e sem miséria. Em toda a parte há pobres, até na Austrália, nas minas de ouro. Onde há trabalho, há proletariado, seja em Paris, seja no Douro. Bom, para além da polaridade entre a cidade e as serras, comum ao século XIX, a partir da crescente migração do campo para as cidades, há uma crítica no romance quanto à atuação da sociedade perante os novos tempos de desenvolvimento tecnológico e científico. Lembrando que Jacinto pede a instalação de telefone em Tormes, confirmando a utilidade de certos aparatos tecnológicos. Para concluir, podemos dizer que o romance A Cidade e as Serras nos leva a refletir sobre questões bem atuais, como, por exemplo, à custa de que e de quem ocorre o progresso das cidades, a quem serve o avanço da tecnologia e, principalmente, quanto ao consumo, tema relevante quando pensamos na sustentabilidade.